Falar a respeito também de contratações, como eu falei, o Edmil Pinheiro, o Paulo Rogério garantiram essa verba do Goiás dedicada à metade do ano para algumas boas reposições dentro do atual elenco, do técnico Emerson Ávila ou qualquer outro, né, que estiver lá até o presente momento, mas enfim, algumas opções no mercado da bola, principalmente das posições carentes dentro do atual elenco do Goiás. Vejo principalmente na lateral direita, na zaga, talvez um outro meio-campista, né, com um pouco mais de habilidade e jogadores de velocidade pelas beiradas do campo. Também, talvez um outro centroavante, porque o Gabriel Novaes demora muito, né, para se recuperar, enfim, vai depender muito dessa condição física, mas no mínimo uns 4 reforços para a metade do ano, nessa janela que abre no dia 3 de julho até o dia 2 de agosto, podemos sim imaginar no maior do Centro-Oeste. E uma outra opção que surgiu nos últimos dias, né, o torcedor obviamente na rede social acaba especulando bastante, é o afastamento de 3 jogadores no Corinthians, tanto o zagueirão Balbuena, quanto também o meio-campista do Queiroz, esse já está negociado com o Zenit da Rússia, e também o centroavante Júnior Moraes. Para falar aqui um pouco mais a respeito do Fábio o Balbuena, né, zagueirão paraguaio, 31 anos de idade, uma possibilidade muito remota dele continuar aqui no futebol brasileiro, muito por conta desse seu salário astronômico, né? Segundo informações do site Somos Fanáticos, ele recebe aproximadamente R$850 mil mensais no Corinthians, né? Então ele tem esse salário astronômico na equipe paulista e pertence ao, deixa eu pegar o nome aqui certinho, o Dinamo Moscou da Rússia, né? Onde ele tem contrato até junho de 2025. A tendência é que ele retorne para lá após essa volta, né? Aqui no futebol brasileiro, jogou a reta final de 2022 e agora em 2023 no Corinthians. A tendência é que volte para o futebol europeu e cumpra o seu contrato no Dinamo. A última partida dele pelo Corinthians, né, aconteceu justamente contra o Goiás, foi titular nos 90 minutos na derrota do Corinthians por 3-1 na Serrinha, né? Então, um jogador que caiu muito de rendimento, acabou sendo afastado nesse momento. Acredito que até a metade do ano, quando encerra, né, o seu contrato no Corinthians, pode ser sim que volte a aparecer dentro do elenco, que é sim muito limitado, e ele ainda assim perdendo posição, né, tanto para o uruguaio Bruno Mendes, garotos das categorias de base, enfim, não é uma fase muito boa. Então, a gente pode sim imaginar contratações de alguns outros jogadores para a zaga. Isso não é descartado, principalmente um jogador, digamos, um xerifão ali pelo lado esquerdo do gramado, mas nesse patamar financeiro de R$800 mil está completamente descartado. Imagina alguma contratação sim pontual, digamos um salário de 150, 180 mil mensais, não seria nenhum absurdo. A questão é a compensação financeira, né? É muito difícil encontrar, por exemplo, um jogador livre no mercado, sem contrato, ou um bom atleta que o clube atual esteja disposto, né, a liberar sem uma compensação financeira, obviamente apenas mediante o pagamento do seu salário. A respeito do Balbuena, de fato um bom zagueiro, experiente, tem passagens no Cerro Porteño, no Nacional e no Libertad do Paraguai, no Corinthians, no West Ham da Inglaterra e agora retornando ao futebol brasileiro. É sim um bom jogador, mas na minha visão também não compensaria fazer um investimento financeiro muito alto para um jogador que vem em baixa nessa atual temporada. O Goiás até tentou isso com o Bruno Melo e deu muito certo, né? Ele veio do Corinthians do ano passado, estava emprestado pelo Fortaleza, também foi novamente repassado ao maior do Centro-Oeste, mas no começo do ano. Agora, com o meio do campeonato, você fazer um esforço muito grande, se fosse um Balbuena por R$200 mil mensais, com toda certeza aceitaria aqui no Goiás, mas nessa faixa salarial é impossível da gente imaginar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. E só falando sobre os outros jogadores, né, que saíram do Corinthians, que estão afastados, né, no momento. O do Queiroz já está negociado com o Zenit, não tem a menor possibilidade de continuar aqui no Brasil, e o Júnior Moraes, que, né, o Goiás precisa de um centroavante, mas novamente na mesma questão, vem de uma fase tenebrosa lá na equipe paulista e também tem um contrato, um salário de R$550 mil mensais, né? Realmente um absurdo do jogador de 36 anos de idade, bastante rotado também no futebol europeu. A tendência é que feche com outro time aqui do Brasil, desde que reduza o seu salário, ou vai jogar, por exemplo, no mundo árabe, enfim, até mesmo no futebol europeu não é descartado, já por conta do seu grande cartaz, mas a fase é realmente tenebrosa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essas opções, ficando livres do mercado, mas com um patamar financeiro muito distante da realidade financeira do Goiás.